A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. E desde já vou agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. E antes de darmos início ao estudo, já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, ative as notificações, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos iniciando o terceiro trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista das lições é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC, também é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje, a primeira lição, Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Textos. O texto do dia nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A síntese nos diz assim: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizada. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Os objetivos é o seguinte: mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo e compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. O texto bíblico, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. A introdução da revista nos diz assim: grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia, e sem o dom profético o povo se corrompia. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante. Às vezes era explicificada por meio de atos simbólicos e a finalidade era despertar o povo. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Então, nos próximos 3 meses, estudaremos os chamados profetas menores. Veremos que o surgimento do profetismo em Israel e Judá se deu no período monárquico com a finalidade de restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica. Tópico 1: o ministério profético no Antigo Testamento. Subtópico 1: o ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta é navi ou navi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Um contraste nítido entre sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. Era identificado como o homem de Deus. A voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador, geralmente por meio da célebre frase: assim diz o Senhor. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas, mas permitiu que os profetas fossem consultados. Por quê?
Não se trata de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística, mas de introdução prática para uma vida santa. Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, o significado da expressão profetas menores, desses 12 livros, se tornaram conhecidos como profetas menores no final do quarto século depois de Cristo. Não porque foram considerados menos importantes ou menos inspirados, mas porque são geralmente menores do que os 5 profetas maiores, especialmente os livros de Isaías e Jeremias. Suas mensagens são mais sucintas do que os dos profetas maiores, mas igualmente poderosas. Os profetas menores constituem a biblioteca de 12 livros que levam cada um deles o nome do próprio profeta que pronunciou as palavras em nome de Deus. De Obadias a Malaquias, cobrem 4 séculos de história através dos impérios assírio, babilônico e persa. 3 foram profetas do reino do norte, Jonas, Amós e Oséias. 6 foram profetas do reino do sul, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Safonias e Abacuque. Os profetas sempre exerceram um papel importante na história de Israel. Suas mensagens orientavam reis, despertavam o povo, corrigiam os erros, advertiam o sacerdócio e tantos outros importantes avisos. Porém, sabemos que em diversas ocasiões não foram ouvidos. Assim, a nação sofreu por ignorar as mensagens proféticas ou quando pela falta deles. Subtópico 2. Quando surgia um profeta? O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando seus profetas. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Os profetas denunciavam a hipocrisia, a religiosidade aparente, pregavam um arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Eles eram o recurso emergencial de Deus. Precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. O nosso socorro vem dele. Ele está constantemente trabalhando em favor do seu povo, até mesmo quando estamos dormindo. Deus está agindo. Então, meus irmãos, seus autores não relatam apenas os problemas políticos, sociais e religiosos do povo de Israel, mas clamam contra o pecado, a injustiça e a apostasia e convidam ao retorno, à felicidade e ao arrependimento. Anunciam a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. Pregam a lei em todo vigor e o evangelho em todo o seu consolo, apontam para a vinda do Messias que há de reinar em Israel, o rei justo e salvador que anunciará a paz às nações. Subtópico 3. A difícil missão do profeta. Como um homem entre os homens poderia carregar para si a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus? É por isso que os profetas relutavam diante dessa grande chamada. O encargo era demasiadamente pesado, entretanto, a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar desse mistério. Eles eram homens profundamente piedosos, a devoção se permutavam com a coragem na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Deus, em sua onisciência, escolhia os valentes certos para combater o bom combate. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Foram perseguidos e sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com a riqueza dos homens. Então a gente vê que os profetas eram realmente pessoas escolhidas por Deus para ser o porta-voz dele, recebendo e transmitindo mensagem divina na forma oral, visual ou escrita. Deus se revelava aos profetas através de sonhos, visões, anjos, acontecimentos especiais ou mesmo através de uma voz que lhe fizesse
audível. Tópico 2, quem eram os profetas? Subtópico 1, chamados por Deus. O ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas a candidatura do alto. Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia das questões interiores, não observáveis e não palpáveis. Os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Esse ministério de caráter urgente fazia parte da atuação dinâmica de Deus entre o seu povo. Enquanto apenas alguns poderiam chegar à realeza e ao sacerdócio, todos poderiam profetizar, independente da profissão, do gênero, da idade, se fossem chamados por Deus. O ministério profético era mais dinâmico que os demais. A impiedade da vida era o único fator excludente desse ministério. Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade. Para servir a Deus é preciso negar a si mesmo. A questão principal não é quanto queremos ser usados, mas quanto estamos dispostos a renunciar. Somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. Então nós vemos que os profetas tinham uma relação direta com Deus. Eram homens santos que haviam entregado suas vidas exclusivamente ao serviço de Deus. Homens de oração que viviam em plena comunhão com o Senhor. Deus lhe confiava seus propósitos. A profecia não era produzida por vontade humana ou por necessidades particulares, mas pela vontade de Deus. Subtópico 2, os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela. O instrumento judaico normatizador, pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo, mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados no decurso da história. Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina, enquanto os homens facilmente se prendiam às regras dos profetas, enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam as leis. No Novo Testamento, Cristo agiu assim. Os profetas foram os intérpretes da religião judaica. Desenvolveram ideias teológicas com naturalidade crescente e demonstraram percepções profundas pelo poder do Espírito de Deus. Ao contrário dos sacerdotes e levitas que tinham seus ministérios regulamentados pela lei, visando uma organização do culto judaico, os profetas aqui não atuavam respaldados em regulamentos. Esse ministério de caráter urgente fazia parte da atuação dinâmica de Deus entre seu povo. Os sacerdotes não estavam excluídos do ministério profético. Ninguém estava. Há casos de profetas sacerdotes na Bíblia, tais como Samuel, Ezequiel, Zacarias e possivelmente até Abacuque. Na verdade, o ministério profético não possuía características segregacionistas. Esse ministério estava aberto para todos, independente da profissão, do gênero, da idade. Todos poderiam profetizar, enquanto era preciso atingir os 30 anos de idade para iniciar oficialmente a função sacerdotal. Uma criança poderia ser profeta. Subtópico 3, os profetas menores. Eles são divididos em dois grupos: profetas pré-exílicos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sanfonia. Eles advertiram a respeito do julgamento de Israel e Judá. E os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas que vieram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, pois o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Escreveram para o povo de Judá que havia retornado do cativeiro. Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá: Joel, Miqueias, Abacuque e Sanfonia; para Israel, Amós e Oséias; e para as outras nações, Jonas, Naum, Assíria e Obadias a Edom.
Os profetas menores profetizaram do 8º para o 5º século antes de Cristo. Podemos dizer que eles eram homens piedosos e corajosos com profunda visão espiritual e zelo religioso. Eles possuíam uma posição independente, sem qualquer tipo de relação com os poderes político e religioso vigente em alguns momentos. Entravam em rotas de colisão entre esses poderes instituídos, denunciando a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso para com a lei por parte dos reis e sacerdotes, bem como toda a nação. Por causa dessa independência pessoal, falavam com liberdade e autoridade. Subtópico 3. A mensagem dos profetas menores. Subtópico 1. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. É nesse contexto que Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelo sacerdote. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, os profetas iam como pregadores avivalistas, institucionais. Eram homens de Deus que atuavam paralelamente às lideranças legalizadas. Quando estas se mostravam mortas espiritualmente, surgiam os profetas como verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes, mas os profetas não se abalavam com as reprimendas. Pelo contrário, continuavam resolutos em suas missões. Então, como podemos ver, os profetas menores eles atuavam na causa divina. Muitas vezes ele fez até alvos de injustiças, injúrias e ingratidão, mas permaneceram fiéis à sua vocação. Suas declarações frequentemente duras tornavam-nos inimigos do povo. Corriam até perigo de vida ao pronunciar severas repreensões contra a casa de Israel. Persistiram, no entanto, em anunciar que Deus estava irado com Israel e que breve o seu juízo iria cair sobre todos que não retornassem ao rei pastor. Subtópico 2. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta desses profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Por causa disto, falavam com autoridade. Os profetas denunciavam os magistrados civis e os líderes políticos que tinham pervertido o juízo, reprovaram a ostentação e conseguida à custa da opressão. Exortaram os líderes religiosos e condenaram a prostituição, a soberba e a vaidade. Todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas, e Deus concedia a oportunidade de arrependimento para a remoção do juízo. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Jonas. Ao profetizar o juízo para a Síria, foi surpreendido com o arrependimento súbito e total dos ninivitas. Diante de tal compulsão, o juízo anunciado foi removido, porém a geração seguinte se voltou para a idolatria e para a prática da crueldade, provocando assim o retorno do juízo que logo foi anunciado pelo profeta Naum, e desta vez a tragédia não seria evitada. Subtópico 3. Consolavam. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, eles também possuíam consolo divino. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não
pressionado pelas ameaças era o maior desafio desses profetas. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma diante desse entendimento. As mensagens do profeta ecoavam além da severidade, pois falavam também do amor eterno de Deus para o seu povo. O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus na garantia a manutenção desse despertamento. Paulo declarou que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Esse amor nos salva e nos transforma. E Deus, ele é zeloso por sua palavra, mesmo quando se trata de uma palavra dura, de advertência, irmãos, do anúncio de um castigo. O conteúdo e a intenção da profecia apontam para o cuidado de Deus que ele tem para o seu povo. O escritor da carta aos Hebreus afirma que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. No livro do Apocalipse, Jesus também ele ratifica isso ao falar à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Há sempre uma palavra vinda de Deus, palavra de consolação e restauração. Dessa maneira, é imprescindível que percebamos que a mensagem profética não significa apenas condenação por causa do pecado, mas, sobretudo, consolação e providência por causa da graça de Deus. Deus é um justo juiz. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. A conclusão da lição diz assim: o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão política. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nossos compromissos com Deus. Deus abençoe essa semana, seu ministério. Querendo o Senhor, estaremos aqui de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok? Deus abençoe, a paz do Senhor.